Você já quis ouvir a voz de Deus? Acredite, Deus quer falar com você. E a principal maneira que Deus fala com a gente é através da palavra dele, através da Bíblia Sagrada. Então, fica comigo que nesse vídeo aqui eu vou te falar exatamente sobre isso. A forma que Deus fala com a gente através da palavra dele. Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou Gleison Martins. Esse aqui é o nosso Vida com Propósito, nosso bate-papo diário, onde a gente aprende junto sobre a palavra de Deus, sobre princípios bíblicos e tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida com propósito. Querido, essa semana a gente está falando sobre isso, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre a importância da leitura, como ler. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar como ouvir a voz de Deus através da leitura bíblica, através da palavra dele. Então, se esse vídeo te interessa, já vou te pedir logo, curta esse vídeo. Tem um joinha aqui, curta esse vídeo. Assim você me ajuda a entregar essa mensagem para mais pessoas. E se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Clique em se inscrever, tem um botão aqui, clique em se inscrever. Assim, todo dia quando eu postar um vídeo novo, você não vai ficar de fora. Você vai ver os vídeos, vai aprender comigo, a gente vai aprender junto e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Eu tô aqui todo dia com você pra gente aprender junto sobre todos esses temas. Princípios, família, palavra de Deus, enfim. O que a gente precisa para ter uma vida com propósito, tá bom? Então, se inscreva no canal. Queridos, hoje o vídeo, eu sempre falo isso, né? Mas é porque eu procuro ser rápido e objetivo. O vídeo vai ser rápido, claro e objetivo. Sem muita enrolação, sem muita papagaiada. Vamos lá. O nosso versículo tema de hoje, para você ter uma base do que a gente vai falar, João 10, 27. O que diz em João 10, 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha o que Jesus disse. Jesus disse que as ovelhas dele, que as ovelhas do pastor, que Jesus é o bom pastor, ouvem a voz dele. Ele as conhece e elas seguem ele. Gente, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Um discípulo, um servo, uma ovelha conhece a voz do seu pastor. Primeira coisa, Gleison, como que eu posso ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada? Eu vou falar por tópicos e fica mais fácil da gente aprender. Primeira coisa, você tem que ler a Bíblia com o coração aberto. Coração aberto e com a intenção. Não leia a Bíblia só por obrigação ou, sabe, porque eu tenho que ler, porque eu preciso. Cara, leia com o coração aberto. Leia com expectativa. Leia, quando você for ler a palavra de Deus, quando você for ler a Bíblia, se faça essa pergunta: o que o Senhor quer falar comigo hoje? Ou fale com o próprio Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Meu amigo, eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao seu coração. É como eu sempre digo, às vezes não tem uma leitura ruim, tem uma leitura com intenção. A Bíblia não tem que ser lida por ler. Se você for ler a Bíblia por ler, cara, melhor nem ler. É sério. Não perde seu tempo, não. Porque você não vai entender, vai perder o seu tempo ali lendo e não vai absorver nada. Cara, faça com propósito, leia com propósito. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Por que o Senhor falou isso para essa pessoa? O que aconteceu nessa situação? O que eu posso trazer para minha vida mediante essa situação? Nossa, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Tenho certeza absoluta. Então, primeira dica prática para você: leia com o coração aberto e peça a Deus para se revelar para você através da palavra. Outra coisa, presta bastante atenção nas palavras que se destacam. Gleison, como assim? Tem muita coisa, tem muitos versículos, muitas palavras que passam despercebido. Então, assim, cara, leia a palavra com muita atenção. Nossa, com muita atenção, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tem muito versículo que pode ser a chave. Como assim, Gleison? Como eu vou te explicar isso? Um exemplo. Quando Jesus fala da parábola do bom samaritano. Perguntaram para Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma história, que um homem desceu, foi assaltado, aí passou outro, não ajudou, aí veio o bom samaritano e ajudou. Aí a pergunta: quem é o meu próximo? O próximo é aquele cara que estava caído, precisando de ajuda. Não. O próximo foi quem chegou e estendeu a mão para ajudar aquele que estava caído. Só um exemplo para te dizer que, às vezes pequenos versículos, às vezes pequenas introduções, cara, isso pode mudar toda a chave. Então, assim,
Presta atenção nas palavras que você está lendo. Presta atenção no sentido daquilo. Deus vai falar com você, eu tenho certeza absoluta. Beleza? Outra coisa, medite e personalize a sua mensagem. Gleison, o que é isso? Quando você lê um texto, lê por ler, vai passar, você não vai guardar, não vai aprender. E agora, quando a gente fala, eu tenho que meditar na palavra, o que é meditar na palavra? Você lê um texto, você leu uma parte, você leu um versículo, você leu, e você fica meditando naquilo. Meditar é refletir, meditar é você imaginar, cara, por que essa pessoa falou isso? Qual é o real sentido disso? Por que sabe as perguntas que a gente faz para nós mesmos? Faça essa pergunta, cara, por que Paulo falou isso, cara? Qual foi o sentido de Paulo falar isso? O que Jesus quis dizer quando ele disse isso? Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Isso é meditar. É você ler um texto e fazer perguntas para você mesmo. Cara, por que isso aconteceu? Como que eu posso trazer isso para mim? Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Onde que eu posso aplicar isso no meu cotidiano, no meu dia a dia? Tá entendendo? Tá entendendo? E Deus fala. E tem muita gente que acha que Deus fala, Deus precisa usar um profeta, assim te diz o Senhor. Não, cara. Acredite em mim. A principal forma que Deus fala com a gente é através da palavra dele. É através da Bíblia Sagrada. Então, assim, se você é uma pessoa que procura muito profeta, procura muitas pessoas, um pastor para revelar a minha vida, cara, sai disso. Sai disso. Deus fala através da palavra dele. Ele fala diretamente ao nosso coração. E a gente não tem certeza. Ah, Gleison, como que eu sei que é Deus que está falando comigo? Você não vai ficar com dúvida. Você não vai ter dúvida. Porque quando Deus fala, quando Deus ele entra na situação, quando Deus ele se revela, ele não deixa dúvidas. Porque se ele deixasse dúvidas, não seria Deus. E Deus é um Deus perfeito. Então, se você está com dúvida, uma dica para você. Se você está com dúvida, será que foi Deus que falou comigo? Será que é coisa da minha cabeça? Se você tem dúvidas sobre isso, não foi Deus. É coisa da sua cabeça. Porque Deus não deixa dúvidas. Deus é um Deus perfeito. Quando Ele fala, você tem absoluta certeza que foi Ele que falou com você. Tá compreendendo? E a última coisa que eu preciso que você guarde, obedeça o que Deus te mostra. Gleison, como assim? Muitas das vezes a gente lê, a gente medita, a gente reflete, e só que a gente, não, isso aqui é pesado demais, isso aqui não é pra mim, isso aqui, não. Deus falou com você e você decidiu que a voz dele vai entrar por um ouvido e sair por outro, não. Se Deus falou com você, se Deus tocou no seu coração, se você sentiu que a palavra que você leu era para você, seja obediente. Seja praticante, não seja apenas um ouvinte, não. Olha o que Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Ou seja, aquilo que Deus falou com você, começa a praticar, começa a fazer, começa a colocar para rodar, começa a fazer acontecer. É assim que tem que ser. É assim que funciona a vida de um cristão. Não basta apenas ouvir, não basta apenas receber, você tem que ter atitudes. Poxa, isso aqui aconteceu comigo, eu tô muito arrependido, mas aí, qual é a atitude? Eu tô arrependido, nossa, essa palavra falou comigo, eu tô muito arrependido do que eu fiz. Aí amanhã vai e faz de novo. Semana que vem vai e faz de novo. Que arrependimento é esse? Que arrependimento é esse que não tem atitude? Arrependimento sem atitude é remorso. Eu sempre digo, remorso não muda nada. Remorso é um sentimentozinho triste, mas depois você volta a fazer de novo. Então, a última dica para você: se Deus falou no seu coração, se Deus tem falado no seu coração, começa a praticar, começa a fazer, começa a colocar em prática, que Deus vai se revelar para você, que a sua vida vai mudar e a sua atitude, as suas atitudes vão ser mais assertivas, tá bom? Há uma coisa importante para você: se você é uma pessoa que, poxa, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, Gleison, eu estou te acompanhando aqui, mas eu realmente tenho muita dificuldade, eu leio, não entendo. Eu criei um guia para você.
um e-book que você pode ler no computador, no celular, no tablet, onde você quiser. Para você que tem muita dificuldade de ler, eu explico o que você deve fazer, mas eu dou muito mais detalhes, muito mais informações. Então, se você tem essa dificuldade, esse guia é para você, tá bom? Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição, tem lá o guia da Bíblia. Você clica, faz seu cadastro, adquire o seu guia e você vai aprender muito. E você pode ler em qualquer lugar. Celular, tablet, computador, enfim. Mas é um guia para você que tem muita dificuldade de ler a Bíblia e até tenta sozinho. Gleison, eu tento ler sozinho, mas eu não consigo, é muito difícil para mim. Esse guia é para você, tá bom? Vai te ajudar muito, muito. Tá muito especial e foi feito por mim. Então, foi feito com todo o carinho para te ajudar, tá bom? Tá aqui no primeiro link da descrição aqui. E é isso, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você possa entender que a Bíblia não é um livro qualquer. Se você quer aprender, se você quer se aprofundar, se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que se aprofundar, você tem que mergulhar na palavra. E assim, somente assim, Deus vai se revelar para você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que tudo possa dar certo em nome de Jesus. E claro, como sempre digo, se não der, ainda está no controle dele, tá bom? Tamo junto, que Deus te abençoe de novo e até amanhã no próximo vídeo. Um abraço.